Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados temas. A gente sempre busca trazer para você informação nas áreas social, jurídica, na área da saúde, sempre para deixar você bem informado e consciente dos seus direitos, dos seus deveres e assim atuante na sua comunidade. Por isso, nós queremos escutar você para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Através do nosso Instagram, que vai aparecer na sua tela, você pode entrar em contato conosco e deixar sua sugestão de tema, de convidado, para os próximos programas, sua crítica, seu elogio. Nós estamos aqui para escutar você. Lembramos que nós temos o nosso canal no YouTube e através dele você poderá assistir as edições anteriores do Cidadania. Nós temos também o nosso Instagram. Como eu já informei, você pode através dele entrar em contato conosco e também acessar para ver quem foram os nossos convidados, os temas pelos quais nós já tratamos aqui. E lembrando que a TV Câmara Mossoró, ela é exibida em parceria. Nós temos os nossos parceiros, TCM, que exibem a TV Câmara Mossoró através da sua grade de programação no canal 23.2 e nós temos também a nossa parceira Telecab, onde somos exibidos através do canal 2. Bom, e hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante interessante e que muitas vezes, apesar de fazer parte, da rotina da vida das pessoas, é pouco discutido. Hoje nós vamos tratar sobre a responsabilidade das construtoras, das incorporadoras na entrega de imóveis. Você que adquiriu já um lote, um imóvel já construído ou então que pretende construir, você sabe quais são os seus direitos em relação a essas empresas? Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica conosco, porque já no próximo bloco nós vamos trazer aqui o nosso convidado, que inclusive já se encontra conosco aqui nos estúdios e vai tratar sobre esse tema e tirar um pouco das nossas dúvidas. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta já tratando sobre esse tema com o nosso convidado, o Dr. Samuel Barbosa. É rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania. Já estamos aqui nos nossos estúdios com meu colega, parceiro Adalto Vasconcelos e também com o nosso convidado, Dr. Samuel Barbosa, que é advogado e vai conversar conosco sobre esse tema, Dr. Samuel? Eu falei no primeiro bloco que é um tema que faz tão parte da vida das pessoas, mas ainda existem muitas dúvidas acerca desse tema, que é a responsabilidade dessas grandes empresas, construtoras, incorporadoras, na entrega de imóveis. Então, inicialmente, antes da gente começar essa conversa, nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas. Muito obrigado pelo convite também. E Joyce, você já mencionava aí acerca do primeiro bloco, quanto está presente realmente na vida das pessoas esses fatores no que diz respeito à aquisição do bem imóvel, a casa própria. Isso está no dia a dia das pessoas,
E assim, com frequência a gente enfrentar ou ver pessoas reclamando, por exemplo, de que firmou um contrato de uma obra, por exemplo, com incorporadora, com construtora, e aquele imóvel, por uma ocasião ou outra, ela não foi entregue, ou ela foi entregue com atraso, ou surgiu problemas durante aquele percurso e realmente veio trazer algum problema para aquela pessoa que o adquiriu. Então, assim, com o passar do tempo, como as construções foram evoluindo, com elas também vieram os problemas, né, daquelas pessoas que procuravam sua casa própria e, infelizmente, por uma ocasião ou outra, tinham problemas no que diz respeito a essa aquisição, quando essas incorporadoras ou construtoras geravam um atraso ou não entregavam muitas das vezes. E aí, para iniciar nosso bate-papo, doutor Samuel, eu gostaria exatamente que o senhor explicasse aqui ao nosso telespectador, no caso de incorporadora, por exemplo, se porventura ela não concluir uma obra, ela não realmente não realizar a entrega, o que pode acontecer, o que o consumidor, aquela pessoa que adquiriu, pode tomar de procedimento? Bem, inicialmente é importante esclarecer que existe uma lei específica, que é a lei das incorporações, que regula essa situação das incorporadoras. Ela está adstrita justamente à questão do contrato. No contrato tem as possibilidades, as previsões, os prazos para a conclusão daquela obra. Então, caso essa incorporadora, a construtora, não cumpra esse prazo, existe a previsão do contrato que às vezes tem uma multa, tem uma forma de obrigar, de coagi-la a cumprir o que está no contrato. Então o consumidor ele pode buscar a justiça, buscar um advogado para pleitear na justiça justamente essa indenização, a obrigação de fazer contra a incorporadora. E aí por isso que é interessante a contratação, que é o início de tudo. É quando você sonha em adquirir o seu bem imóvel, quando você sonha em adquirir sua casa própria e vai naquela ânsia de realmente contratar, de ver a possibilidade de um sonho realizado. Mas muitas das vezes, infelizmente, ele gera o pesadelo. E daí a importância da análise contratual, que é muito importante, no que diz respeito às cláusulas que ali constam, principalmente no que diz respeito a prazo de entrega, questão de multa, em caso de entrega com atraso, ou mesmo não entrega, né? Então, assim, a importância realmente de se ler com atenção esses instrumentos de pactos, né, que são formalizados entre o consumidor e, obviamente, aquela incorporadora ou construtora, né? Importante também, né, Adalto, você procurar uma empresa séria, que já tem algumas entregas no mercado, né, para você poder comparar, escutar os consumidores daquela empresa, né? Além, claro, como você falou, dessa segurança em relação às cláusulas contratuais. Mas, doutor Samuel, Adalto perguntou acerca da não entrega, né, desse objeto, no caso que seria um imóvel, por exemplo. E no caso de atrasos nessa entrega, supondo que eu comprei um imóvel e a construtora me deu prazo de 1 ano para haver essa entrega. E já se passou esse prazo, já estamos supondo 1 ano e meio já de obra, né? Então 6 meses aí de atraso. O consumidor, ele tem direito a algo, ele pode pleitear alguma coisa, seja administrativamente, judicialmente, ou ele teria que aguardar realmente finalizar essa obra? Sim, o consumidor ele pode buscar na justiça várias alternativas. É importante saber qual é o interesse dele. Muitas vezes a compra do imóvel foi em situações, em ocasiões financeiras que atualmente não existem mais, às vezes o preço subiu muito, ele quer manter aquele contrato. Então ele pode simplesmente entrar na justiça pedindo uma obrigação de fazer, uma liminar, no intuito de a justiça obrigar aquela empresa a concluir aquela obra. Ou ele pode também pedir a resolução do contrato. Se ele achar que aquela empresa não é de confiança, ele pode pedir a devolução dos valores atualizados, com juros, com correção monetária. E também tem a questão do dano material e do dano moral. Vamos supor, se você compra uma casa e a partir dali você já começa a pagar o IPTU, por mais que você não tenha recebido. Esse IPTU que vai sendo pago também entra como um dano material que você sofre, já que você tinha o interesse de receber aquela casa, aquele imóvel e não recebeu. Por exemplo, se você está esperando receber essa casa para se mudar e sair do aluguel, o aluguel que você está pagando também pode ser cobrado na justiça como uma indenização por dano material. E se essa situação lhe gerou um abalo moral, um abalo emocional muito grande, precisou ir para um psicólogo, para um psiquiatra, para se cuidar, tomar uma medicação, isso aí você pode pleitear também uma indenização pelos danos morais.
Então, quando eu converso com o cliente, né, o possível consumidor, eu pergunto qual é o interesse dele, se ele quer resolver, se ele quer receber, entendeu? Para poder tomar a medida cabível correta. Interessante, né? Isso que o Dr. Samuel falou, Adalto, porque o consumidor ele pode não só pleitear, como o Dr. Samuel falou, a obrigação de fazer, obrigar aquela empresa a realmente finalizar aquela entrega, ou então desistir do contrato, né? E receber e haver então o seu reembolso. Como ele também pode ir além, pode pedir, né, valores relacionados a esse dano material e esse dano moral. E realmente, muitas pessoas, né, moram de aluguel enquanto recebem a sua casa própria. Realmente, quem já passou por obra em casa, qualquer menor que seja a obra, o reparo na estrutura, enfim, sabe que é complicado, aparecem imprevistos, é uma dor de cabeça, falando bem no popular. Imagine uma construção, né? Então, realmente, não raras às vezes, pode trazer sim um abalo emocional muito forte, né? Com certeza, assim, aí como o doutor Samuel disse, diversos são os fatores que podem levar às consequências provenientes daquele atraso ou mesmo da não entrega, né? Então, assim, veja bem, a pessoa que contrata uma construtora, incorporadora, através de incorporadora, aquele imóvel especificamente, ele já começa a dar uma previsibilidade em sua vida, ele começa a contar, na verdade, com aquele prazo que foi estipulado no contrato. Exatamente. Se eu tenho 2 anos para fazer a entrega na minha casa, possivelmente aquele consumidor, aquela pessoa que contratou, ele vai passar 2 anos fazendo uma programação de mudança de sua vida no que diz respeito até, muitas das vezes, o aluguel que ele paga. Então, se ele vem pagando um aluguel e realmente naquele ato ocorreu esse atraso, ocorreu a não entrega, ele vai sofrer um dano proveniente e vai ter que continuar arcando, mesmo sabendo da possibilidade, da obrigação, da obrigatoriedade daquela empresa entregar aquele imóvel. Mas vamos lá, vamos ultrapassar esse período de não entrega, né? Ou entrega com atraso. Vamos supor que realmente deu tudo certo, o consumidor recebe o seu imóvel. Então, Samuel, ele passa a usufruir do imóvel e começa a perceber defeitos naquela obra que ele adquiriu. Existe um prazo específico para que ele possa reclamar ou reaver, na verdade, um prejuízo que aquele imóvel venha, porventura, dando? Sim, esse prazo é estabelecido pelo Código Civil. É um prazo de 5 anos, é um prazo quinquenal, e ele pode pleitear junto à construtora qualquer reparo, seja estrutural ou seja um reparo simples, aparente, né? Então, nesse período, se ele não fizer qualquer reclamação, presume-se que aquele imóvel está em perfeito estado. Então, ele não pode mais reclamar nenhum problema na construção. Então, na verdade, ele, a partir do momento que ele recebe aquele imóvel, ele estaria assegurado de que durante um período de 5 anos, até 5 anos, ele poder reclamar de um vício, muitas vezes oculto, né? Que a obra realmente, com o tempo de uso, é que você passa a perceber, e aí ele pode pleitear como se fosse uma garantia. É uma garantia contratual, né? Proveniente daquela relação que você formalizou com aquela construtora para entregar aquele imóvel em perfeito estado. Se porventura realmente ele veio a sofrer um dano que você muitas vezes não percebe, ele vem ocorrendo com o tempo, você teria 5 anos para pleitear, para reclamar e, obviamente, quem sabe, reaver algum valor que por ocasião não consiga ali resolver naquele momento, né? Exato. Bom, doutor Samuel, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna conversando um pouco mais sobre esse tema. Não sai daí que rapidinho a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza
famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando com o Dr. Samuel Barbosa, que é advogado. Estamos tratando sobre a responsabilidade das construtoras e incorporadoras na entrega dos imóveis. Bom, a gente já falou um pouco, né, sobre o que aí acontece quando há atrasos, quando não há entrega devida, mas agora eu queria tratar um pouco sobre financiamento, né? É muito comum, né, que as pessoas recorram a um financiamento para adquirirem um lote, né, ou então uma casa própria. E aí eu pergunto, doutor Samuel, em relação ao financiamento, as parcelas, elas podem mudar? E aí eu já acrescento também, quando você compra um imóvel na planta, né, tem aqueles juros de obra, eles são realmente legais? Aquele valor, ele pode também estar aumentando? Bem, respondendo à primeira pergunta, existe uma previsão legal que altera justamente o valor dessa parcela em contratos de financiamento que possuem o prazo de pagamento superiores a 36 meses. É alterada a periodicidade dos juros e a cada parcela pode ocorrer essa alteração no valor, principalmente porque não existe só os juros que influencia nessa correção da parcela, existe também o índice de correção monetária, INPC, IGPM, e acontece bastante de o consumidor fechar um contrato com o banco, seja com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, e ele perceber que certa taxa de correção monetária é melhor do que a que ele está pagando. As prestações começam a ficar muito altas e acontece às vezes dele ajuizar uma ação revisional para alterar esse índice de correção usado. Se a IGPM se está ruim, tenta mudar para um INPC e por aí por diante. Com relação aos juros de obra, tem que haver o dever de informação da construtora ou incorporadora ao consumidor. Porque os juros de obra, como é que funciona? Você assinou o contrato com a construtora para fazer aquela obra do imóvel na planta, e a partir daquele momento, o banco ele vai liberar um valor para a construtora botar em prática aquela construção. Então vamos supor que a construtora pegou 200 mil para fazer aquele imóvel. Esses 200 mil, quem vai pagar os juros é o consumidor. Então com isso, enquanto ele está pagando aqueles juros de obra, não vai ser abatido do saldo devedor. Então é uma espécie que é uma forma dele ficar meio que prejudicado nessa situação, porque a construtora vai usar um dinheiro do banco e quem vai pagar os juros é ele. Mas só que tem que haver a previsão do contrato, explicar ao cliente quanto é mais ou menos esse valor do juros de obra, para poder dizer se aceita ou não. Então quer dizer que a variação nessas parcelas é lícita.
desde que, claro, sempre informando ao consumidor, ele tendo ciência e que ele, por livre vontade, aceita aquelas condições, né? E uma coisa que o Dr. Samuel falou, né, interessante, é essa questão também em relação a essa variação de parcelas ser permitida, porque a gente está muito acostumado a efetuar uma compra e saber exatamente quanto a gente vai pagar. Né? Por exemplo, no financiamento de um carro, você tem ali as parcelas fixas, né? Exceto se você atrasa, não paga no vencimento e tem ali a incidência de multa e juros. Mas é muito comum a gente saber o valor da parcela, a gente tratar com parcelas fixas. E aí, quando chega no financiamento de imóvel, que tem essa variação no valor das parcelas, o consumidor pode ficar assustado achando que ele está sendo lesado, né? Isso. Enganado. E, na verdade, nesses contratos, salvo engano, doutor Samuel, eles já trazem a previsão que durante a obra há apenas um reajuste, se não me engano, pelo INCC, o Índice de Construção Civil, né? E na entrega ele já passa a ser um outro. Ele já passa a ser o INCC mais, por exemplo, 1% ao mês. Entendeu? Então, assim, existe também essa diferenciação. Ele sempre vai ter essa correção, mas quando na entrega parece que ele sofre um ajuste maior quando a entrega aquele imóvel. E aí a gente falou também, o Joyce sempre citou a questão de lotes, de aquisição de imóveis, casa como um todo, e a gente vê com frequência loteamentos aparecendo, se expandindo aqui na nossa cidade especificamente, né? E, doutor Samuel, eu já, inclusive, já me deparei até com pessoas reclamando de que havia adquirido algum lote e, para surpresa, em determinada ocasião, quando quitou e que foi fazer realmente aquela devida verbação lá junto ao cartório, detectou-se que não havia registro daquele loteamento. Isso é possível, isso é legal, isso é permitido que realmente a pessoa que faz o loteamento não registre, não regularize? E nesse caso especificamente, o que fazer? Essa questão da venda do imóvel sem regularização, principalmente esses loteamentos, ela muitas vezes é feita sem a informação ao consumidor. Você adquire ali um loteamento achando que está tudo regular e quando você vai fazer a transferência tem aquele impedimento. O consumidor ele tem que procurar informações, saber o motivo de não haver aquele registro. Às vezes existe, está desatualizado, às vezes não há o registro da incorporadora. Então, ele deve buscar mais informações e se não for possível a regularização, ele pode desfazer do contrato. Caso ele insista em continuar com o imóvel, como eu disse anteriormente, acontece às vezes do consumidor fazer aquela compra numa condição financeira boa, favorável, que vamos supor, um ano atrás o imóvel era um valor e hoje em dia já valorizou. Ele pode ficar com aquele imóvel e partir juridicamente para duas situações. Seria o uso capião, já que se a posse dele for mansa e pacífica por aquele período de 5, 10 ou 15 anos, depende da situação do imóvel, né? Se é rural, se é urbano, se é 250 metros. Enfim, ele pode partir para essa fase do uso capião ou, se existir algum registro, por mais que seja desatualizado e o incorporador não queira assinar a transferência, ele pode partir para a adjudicação compulsória, que na situação o juiz vai obrigar o incorporador a fazer essa transferência. E aí, Joyce, eu volto mesmo para aquele que você mencionou, a questão dos cuidados, né, que tem que ter no momento de adquirir. Porque muitas das vezes as pessoas, no intuito de adquirir o imóvel, se sacrificam, às vezes financiam, adquirem o imóvel e não tomam uma precaução, um cuidado inicial. Muitas das vezes, de quem sabe, é um cartório. Eu quero saber se o loteamento tal já está devidamente registrado, está tudo regular, ele pode realmente efetivar suas vendas, junto à imobiliária, analisar, ver ponto. Porque quando chega uma fase dessa, doutor Samuel, apesar de existir as vias apropriadas e legais para aquela pessoa não ficar com prejuízo, ainda assim é uma dor de cabeça, né? Porque quando ele termina de pagar, que ele quita, ele quer ou entrar, ou ele quer começar a construir, mas infelizmente, muitas das vezes há um impedimento proveniente de uma má administração de quem o vendeu, né? E você chega no cartório, muitas vezes não está nem regularizado. E aí começa essa via crucis, que eu digo assim, a nível de poder judiciário, para poder regularizar, né? Adalto, e só corroborando o que você falou, né? Claro que o cidadão, ele pode diretamente ir, por exemplo, a um cartório, buscar informações, mas eu queria retratar aqui a importância dos profissionais.
Porque, como o nome já diz, eles são pessoas habilitadas e capacitadas a lidarem com aquela situação, né? Então, você contratar um advogado que atua nessa área imobiliária, ou então um advogado que atua com contrato para analisar aquele contrato, você conversar com um corretor de imóveis para ir fazer essa busca em relação àquela empresa, construtora, incorporadora, ou então ao imóvel em si, né? Então, às vezes a gente não quer investir um pouco mais, né, contratando profissionais, mas eles nos dão maior segurança nessas contratações e podem evitar que futuramente você tenha, né, então aí um litígio e uma dor de cabeça, né, porque querendo ou não, por mais que a gente saiba que o direito nos assiste, mas é um desgaste emocional, né. Bom, mas finalizando aqui esse bloco, Adalto, Dr. Samuel, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna finalizando o nosso programa, mas ainda aqui com o nosso convidado, para a gente fechar essa conversa. Então não sai daí, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o programa Cidadania e eu já vou retomando aqui a nossa conversa com o Dr. Samuel, advogado, e nós falávamos no bloco anterior um pouco sobre financiamento. E para fechar esse tópico, Dr. Samuel, eu queria saber, quando a pessoa finaliza o seu financiamento, né? O que ela deve fazer? Como ela deve proceder? A que órgão ela deve recorrer para, então, se tornar efetivamente uma proprietária daquele imóvel? Bem, quando a pessoa quita o imóvel, o contrato de financiamento, ela deve buscar o banco onde foi financiado esse imóvel e requerer um termo de quitação. Com esse termo de quitação, ela deve buscar o cartório para fazer a atualização do registro daquele imóvel. Nessa atualização vai ser dado baixa na questão da alienação fiduciária e ele vai passar a ser o proprietário definitivo daquele imóvel sem nenhum impedimento. Às vezes se faz necessário também que a pessoa vá à prefeitura para atualizar o registro do IPTU, que às vezes no IPTU pode ter algum registro da alienação fiduciária. Então é basicamente esse processo. Quando você requer o termo de quitação no banco, eles dão algum prazo de 15 dias, de 30 dias, e em seguida você vai ao cartório fazer essa atualização da escritura. E junto ao cartório tem aquelas taxas, né? Justamente. Então, é importante também, ao final, você saber que você vai desembolsar, então, ainda uma quantia, né? Mas o interessante, Joyce, dentro daquela segurança, realmente, a gente fala em taxas cartorárias, mas muitas vezes as pessoas adquirem imóveis achando que, assim, elas passam anos ou tempos, né, economizando para poder adquirir imóvel, muitas vezes de 100, 200 mil, mas esquece da parte principal, que é quando adquire. Muitas vezes sequer vai ao cartório fazer a transferência, sequer vai ao cartório fazer um registro. Mas ali, independente de taxa, que é o valor menor, diga de passagem, ali está a segurança acima de tudo, né? Mas para falar em segurança, doutor Samuel, e tem uma coisa que eu sempre vejo o pessoal também contratando junto aos bancos, que chama seguro residencial. O que é seguro residencial? O que ele oferece? Que segurança ele dá àquela pessoa que contrata? O seguro, no geral, ele é uma garantia financeira que a seguradora fornece ao segurado em caso de algum sinistro.
Quando é no caso de carro, tem aquela questão do acidente, do furto, do roubo, né? E no imóvel ele tem as garantias inerentes ao imóvel. Às vezes é um incêndio, às vezes é um arrombamento, pode ser um curto-circuito. Então ele protege o segurado de situações inerentes à casa. E são várias coberturas, desde cobertura básica até coberturas extras, como por exemplo, manutenção de ar-condicionado, manutenção de geladeira. Tudo isso pode ser incluído no seguro, a depender da empresa e também do valor do seguro. Então, ele é responsável por dar uma segurança àquele adquirente que compra realmente com bastante cuidado, né, assim, com todo investimento, e não quer, por exemplo, a pessoa tem uma criança pequena que às vezes comete um acidente em casa e põe a perder um móvel, alguma coisa, então ele pode, com aquele seguro, garantir que aquele item vai ser indenizado. E aí, deixando claro, o seguro é sempre uma opção, uma faculdade do consumidor. Ele contrata se quiser realmente, mas diferentemente da garantia habitacional, né, que é aquela proveniente da própria obra, quando se existe um defeito oculto, e aí você pode reclamar durante o período de 5 anos, como bem disse o doutor Samuel, o seguro é um plus que o consumidor, a pessoa em si, contrata para lhe dar uma garantia dos bens que guarnecem aquele imóvel, né? Bom, doutor Samuel, a gente poderia ainda, inclusive, continuar conversando, né, Adalto? Mas em virtude do tempo não vai ser possível, mas nós agradecemos sua presença mais uma vez e deixamos, né, Adalto, as portas abertas para que você possa retornar outras vezes. Muito obrigado, foi uma boa conversa. Olha, e eu vou pedir, né, para você continuar aqui com a gente nos estúdios, porque eu vou chamar agora o nosso colega, professor Pietro Medeiros, com seu quadro Dicas de Concurso, para você que é concurseiro, que já está nessa caminhada estudando, ou que está iniciando agora, tem algumas dúvidas sobre editais. O professor Pietro vem chegando com muita informação para você. Pietro, agora é com você. Já estamos com o nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no nosso programa Cidadania, com mais um tema muito importante e muito relevante. O tema de hoje já foi falado bastante no programa, na internet tem vários vídeos sobre esse assunto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, só essa semana eu recebi 4 mensagens pedindo para falar sobre esse tema, que é relacionado à venda casada. E eu vou te dar aqui um truque para que você não caia mais na venda casada que você não quer. E na venda casada relacionada à garantia estendida. Então, os vendedores estão no seu direito, são treinados para vender. Só que às vezes o consumidor é levado a uma situação e que ele não percebe que ele está adquirindo sem querer, sem o seu consentimento, a questão da, abre aspas, garantia estendida, que na verdade, tecnicamente, não é uma garantia estendida. Então, indo aqui inicialmente para a venda casada, que é algo que é proibido no nosso ordenamento jurídico, imagine que você vai abrir uma conta no banco e por tabela você recebe um cartão de crédito sem você pedir, certo? Imagine que você vai comprar um carro novo, que é muito raro hoje em dia, né? Em uma concessionária, e nessa compra do carro você adquire um seguro que também você não pediu. Isso aí seria a venda casada, que é proibido no nosso ordenamento jurídico, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39. Isso é proibido. Mas o que as pessoas estão reclamando bastante é de algumas compras que estão fazendo em determinadas lojas de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, airfryer, enfim, equipamentos eletrônicos, e que nessas compras, quando vem a nota fiscal, depois ela chega em casa, ela vai ler, ela vai sentar, vai ler, vai ter lá um seguro. Na verdade, eles chamam de garantia estendida, que na verdade não é uma garantia estendida, é um seguro. Como é que funciona? Quando você compra um produto, você tem 7 dias para devolver. Se você não quiser, você vai lá e devolve. Claro que
Você tem que justificar ali se foi isso. Rapaz, um tênis aqui não deu no meu pé aqui, enfim, não deu certo. A cor eu pensei que era uma coisa, quando eu abri era outra coisa. A geladeira, eu fui coisa que ela não funcionou, mas você tem 7 dias para devolver. Legalmente, através do Código de Defesa do Consumidor, lá do seu artigo 26, legalmente, o fabricante ele tem uma garantia de 90 dias, ele dá uma garantia de 90 dias. Contratualmente, seria 12 meses. Então, eu tenho, juntando aqui os 90 com tudo, eu tenho o prazo legal com o contratual, eu tenho um ano de garantia de um produto. Certo? Eu agora comprei um smartwatch, um relógio inteligente, e deu problema, estou sem ele aqui, devolvi para garantia. Então, juntando o prazo legal com o prazo contratual, nós temos aí 12 meses. Quando o vendedor coloca lá na sua compra, abre aspas, a garantia estendida, que não é garantia, porque garantia quem dá é o fabricante, seja a garantia legal, que é 90 dias, seja contratual, que é 12 meses, o que ele está dando ali para você é um contrato de seguro, é um seguro. Se você quiser, não tem problema. Se você quiser esse seguro, além dos 12 meses, você ficar com seu micro-ondas amparado ali por 2 anos, 12 meses relacionados ao prazo legal e contratual e mais 12 pelo seguro que é oferecido pela loja de forma terceirizada, não tem problema. O problema é quando você compra algo e é dada a informação que você vai ter um seguro de 2 anos dado pela loja, que aí é mentira, isso aí é uma venda casada. Eles ganham comissão para fazer isso aí em cada seguro que é colocado, tá bom? Então, primeira coisa, não é garantia estendida, porque garantia quem dá é o fabricante, seja de 90 dias, seja de 1 ano. O que ele está dando para você é um seguro. Qual é a técnica que você vai usar, que aconteceu comigo há uns 2 anos, em uma loja aqui na minha cidade? O que é que você vai verificar? Quando você vai lá o produto, ele vai dizer assim, olha, o produto aqui, ele é R$180, garantia de 1 ano aqui, mas a gente está aqui com uma promoção que se você pagar R$200, você vai ter aqui um desconto e tal, e sua garantia vai ficar por R$200, certo? Ou o valor do produto vai ficar por R$200. Na verdade, ele está colocando para você um seguro a mais. Quando você for ao caixa, você for pagar no cartão de crédito, a pessoa vai dizer o seguinte, olha, eu estou com um probleminha aqui na máquina e eu vou precisar passar o cartão 2 vezes. Aí você já tem que ficar atento. Por quê? Porque a primeira passada do cartão é da compra, a segunda separada é do seguro. Então foi assim que eu notei, né? Foi assim que eu notei quando eu fui comprar e quando foi me oferecida essa venda casada, certo? Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, se você quiser o seguro, não tem nenhum problema. Se você não quiser e for colocado de forma arteira, de forma subliminar na sua compra, você tem que verificar lá, veja lá quando você for passar o cartão, veja lá na nota fiscal, exija a nota fiscal, um direito do consumidor, exija lá a nota fiscal se está lá o seguro separado, o valor, se está o valor da sua compra. Pergunte ao vendedor a garantia aqui de quanto tempo. Ele vai dizer de 2 anos, não, é de 1 ano pelo fabricante, incluído aí o prazo legal e o prazo contratual. Mas se você quiser, a gente vai colocar aqui um seguro a mais, ele custa tantos reais aqui, e você quiser, esse seguro ele vai dar uma cobertura de mais 12 meses. Então, o primeiro mito que você tem que ter é que não é garantia estendida. A garantia quem dá é o fabricante. Tranquilo? O que ele vai te dar por fora é um seguro. Então, fique atento. Se você quiser adquirir, não tem problema. Eu já adquiri algumas vezes também. Não tem problema. O problema é quando essa venda ela é feita de forma casada, o que é inadmissível perante o nosso ordenamento jurídico, e a compra ela deve ser clara. O consumidor tem que saber o que realmente está comprando. Então, ficamos por aqui com nossa dica de hoje aqui no quadro
O povo quer saber, espero que eu tenha respondido para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro Dicas de Concurso. E agora a gente vai finalizando o programa, né, Adalto? E foi uma felicidade. Hoje foi um papo bastante produtivo, né, esclarecedor. Tenho certeza que o nosso telespectador, principalmente aquela que sonha adquirir sua casa própria, que financia, que contrata construtora, tenho certeza que hoje ela pôde colher realmente boas informações, principalmente no que diz respeito à segurança, às precauções, quando for realizado contratos dessa natureza. Então, para nós é uma felicidade, doutor Samuel, tê-lo aqui no nosso estúdio da TV Câmara Mossoró, e quem sabe, numa outra oportunidade, retorna aqui e vamos bater novos e agradáveis papos. Muito obrigado. Obrigado, Adalto. Bom, nosso programa vai chegando ao fim. Nós lembramos que você pode acessar o YouTube, procurar lá o nosso canal TV Câmara Mossoró e assistir a essa edição e também as edições anteriores do nosso programa. Próxima quinta-feira, 7 horas da noite, a gente chega com mais um programa inédito para você. Até lá!